Após a reunião, o jogador pediu para voltar para o Flamengo, colocando assim um ponto final no problema. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Neymar. Será que o camisa 10 do Santos já definiu o seu futuro? Onde vai jogar o Super Mundial? Vou falar sobre a definição da data do jogo entre Flamengo e Internacional pela Libertadores da América. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e é muito importante para nós. Todos os dias eu tenho falado, passam em média aqui no canal mais ou menos umas 30 mil pessoas que não são inscritos no canal. Então eu queria pedir a sua compreensão, a sua humildade e a sua ajuda. Você que puder se inscrever, se inscreve, até porque na sexta-feira a gente tem um compromisso, a chegada do Jorginho no Rio de Janeiro. E a gente, se Deus quiser, vai estar lá no aeroporto fazendo toda a cobertura dessa chegada, mantendo você, torcedor rubro-negro, perto do fato, perto do que vai estar acontecendo, que é a chegada do Jorginho, novo reforço do Flamengo, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a situação de Flamengo e Internacional, porque ontem a Conmebol soltou detalhado a lista ou os horários, né, os dias e horários dos jogos das oitavas de final. O Flamengo vai jogar contra o Inter no dia 13 de agosto, no Maracanã, às 21h30. Depois, no dia 20 de agosto, o Flamengo joga no Beira-Rio, também às 21h30, o jogo da volta. Vale lembrar que entre um jogo e outro vai ter, no final de semana, Flamengo e Inter também lá no Beira-Rio. Então o Flamengo vai jogar três jogos seguidos contra o Internacional. Joga no dia 13 pela Libertadores no Maracanã, aí no final de semana, se não me engano, no dia 17, que é domingo, joga lá no Beira-Rio, ou no dia 16, e no dia 20 joga novamente no Beira-Rio contra o Internacional. E deixa eu falar uma coisa pra você, você que é do Rio de Janeiro e quer ir para Porto Alegre assistir esse jogo, ou você que é de fora do Rio, quer ir para Porto Alegre ou quer vir para o Rio assistir esse jogo, olha, eu te aconselho a entrar em contato com a Urubus. A Urubus é a melhor agência de turismo do Brasil para o torcedor rubro-negro. Por quê? Porque é uma agência de turismo especializada apenas em atender torcedor do Flamengo. Você que é de fora do Rio e quer vir para o Rio, ele te ajuda com ingresso, ele te ajuda, ele vê passagem, hospedagem, tudo para você, tem todo um pacote aqui no Rio de Janeiro. Você que é do Rio e quer ir, por exemplo, para Porto Alegre, passagem, hospedagem, tudo eles conseguem auxiliar vocês, tá certo? Só chamar eles aí no zap 21 996 81 8119, 21 996 81 8119. Fala que viu aqui no Flazoeiro, porque você vai ganhar um desconto todo especial, tá certo? Já tem pacote Rio-Porto Alegre e já tem pacote também de qualquer lugar do Brasil para Porto Alegre ou qualquer lugar do Brasil aqui para o Rio de Janeiro para você poder assistir às oitavas de final da Libertadores. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre a situação de novo patrocínio, isso porque o governo do estado do Rio de Janeiro decidiu que vai patrocinar os 3 clubes que vão disputar o Super Mundial. Flamengo, Fluminense e Botafogo vão receber ali um patrocínio do governo do estado, é quase que um incentivo para que possa ajudar os clubes aí nesse gasto, né? Que é um gasto muito alto, eu quem digo, com o Super Mundial. E é uma atitude e uma ação bacana do governo do estado, porque vai incentivando aí e ajudando também os clubes nessa jornada. Já que eu estou falando de Super Mundial, falei do Botafogo, deixa eu falar logo sobre a situação do Álvaro Montoro, porque, gente, o negócio é o seguinte, o jogador foi anunciado ontem oficialmente
pelo Botafogo, e no anúncio oficial o Botafogo fez questão de dar uma provocada no Flamengo. Por um lado, o Botafogo afirma, ou pessoas ligadas ao jogador e ligado ao Vélez afirma, que o jogador foi procurado pelo José Botto. Por um outro lado, dentro do Flamengo, o que se fala é o seguinte: não foi a gente que procurou o jogador, foi os empresários do jogador que procurou a gente. E aí, o empresário veio, ofereceu o jogador para o Flamengo e falou para o Botafogo que o Flamengo queria. Para quê? Para valorizar ainda mais o jogador. Foi isso que aconteceu. E aí, no anúncio oficial, o Botafogo coloca assim o celular ele toca, e no que o celular ele toca, aparece lá John Testo. Aí ele atende. Aí o John Testo fala alguma coisa: agora você é da família do Botafogo, tal. Quando ele desliga a ligação com o John Testo, liga uma outra pessoa, tá assim, número desconhecido. Ele vai lá e recusa a ligação, como se fosse o Flamengo procurando ele e ele recusando a procura do Flamengo. Enfim, dentro do Flamengo o que se fala é: ele foi oferecido e o Flamengo não quis. Não tem esse negócio de que o Flamengo procurou. O que se fala é que ofereceram para o Flamengo e o Flamengo não quis o jogador, e o empresário tá valorizando aí o passe dele junto com a diretoria do Botafogo. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Neymar, antes de eu falar sobre o problema que foi resolvido. Cara, o negócio é o seguinte: ontem começou a se falar da possibilidade de duas possibilidades para o Neymar para ele jogar o Super Mundial. Primeira possibilidade seria ele vir para o Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. É isso mesmo. Inclusive, o próprio presidente do Fluminense admitiu a possibilidade de contratar o Neymar, falou que tinha falado com o Renato Gaúcho, aquela coisa toda, até para o jogador poder jogar o Super Mundial. E uma segunda possibilidade é ele jogar o Super Mundial pelo Pachuca do México. Então, existe também essa possibilidade. Vale lembrar que no grupo do Pachuca, no Super Mundial, está o Real Madrid e também o Al Hilal, né, o ex-time do Neymar, está nesse mesmo grupo. Ontem eu tive conversando com algumas pessoas lá na seleção, e eu estava em São Paulo até ontem e tal, eu estava conversando com algumas pessoas inclusive próximas do Neymar, e eu perguntei, falei: cara, essa parada do Neymar no Flamengo, assim, o que acontece tal? Falou assim: cara, o que acontece é o seguinte, o que se tem de Neymar e Flamengo é o seguinte, o Neymar vai jogar no Flamengo, sempre alguém que tá, tipo, o Neymar é cercado de muita gente, dentre essas pessoas tem muitos torcedores do Flamengo, que aí fica nessa resenha assim com ele: o Neymar vai jogar no Flamengo, o Neymar podia vir pro Flamengo, e ele zoa, fala que ia jogar no Flamengo e tal, mas concreto, procura, negociação, tal, vamos sentar na mesa para colocar isso para frente, nunca teve absolutamente nada. O que acontece é muito essas resenhas de Neymar vem jogar e tal, aquela coisa toda, mas concreto mesmo, nunca teve nada, e a princípio aí, ao que tudo indica, não vai ter nada de muito diferente aí na possibilidade do Neymar vir jogar no Mengão. Bom, vamos mudar o assunto, falar de final do problema, isso porque Gonzalo Plata vai ser desconvocado pela seleção equatoriana. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que acontece é o seguinte, gente, aconteceu uma reunião ontem entre o Departamento Médico do Flamengo e o Departamento Médico do Equador, uma reunião inclusive amistosa, uma reunião tranquila entre as partes. O Equador pediu desculpa por qualquer mal-entendido e o próprio Gonzalo Plata meio que intermediou ali e pediu para ser desconvocado. Isso porque o Flamengo também foi cirúrgico, fez uma nota oficial, publicou essa nota oficial, colocando toda a responsabilidade sobre o jogador e sobre a Federação Equatoriana. Então, o jogador pediu a desconvocação e conversou também lá, falou que não teria condições de jogar e tal, que não dava para se recuperar e que se voltasse para o Flamengo, para ele, seria melhor. Então o jogador está voltando, a expectativa é que ele chegue aqui no Brasil na próxima sexta-feira, ou seja, depois da manhã, já se apresente ao técnico Felipe Luiz, no caso ao departamento médico, para continuar e concluir o tratamento. A expectativa no Flamengo é que o Gonzalo Plata esteja à disposição no Super Mundial. Bom, tava preocupado, cara. Pensei que o BKSS ia colocar ele pra jogar. Tipo, joga aí, tal.
Tá bem que ele não vai jogar, né? Tá bom também que ele não jogou contra a LDU, também não vai jogar pela seleção do Equador. Não jogou. Os 2 jogos da LDU lá no Equador e aqui no Brasil ele pôde jogar. Então também não vai jogar pela seleção equatoriana. Tá tudo certo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, queria pedir novamente, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho. Lembrando, sexta-feira tem chegada do Jorginho no Brasil. Nós vamos estar lá no aeroporto, fazendo toda a cobertura da chegada do Jorginho, novo reforço do Mengão, e você vai poder acompanhar junto com a gente, tá certo? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!